com a igreja na Bíblia sobre algo tão importante que a gente encontra na palavra de Deus. E aqueles que puderem, eu peço para se colocar de pé. Nós vamos ler o livro de Gênesis, a partir do primeiro versículo até o versículo 7. Gênesis, capítulo 3, do primeiro versículo ao verso de número 7. É um texto bem conhecido, fala daquele famoso diálogo da serpente com Eva, e eu queria que você prestasse atenção para que a gente juntos analisasse esse texto por uma ótica bíblica, mas muito pouco abordada. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Querido Deus, mais uma vez elevamos as nossas orações até o seu santuário, teu santo trono, Senhor. Pai, clamando a Ti, ó Deus, de fato, por Tuas misericórdias que foram renovadas nessa manhã, para que elas possam, ó Deus, transbordar na nossa vida nessa noite. Que a Tua palavra, que é viva, eficaz, a Tua palavra, Senhor, que traz juízo, mas também traz alento, a Tua palavra, Senhor, que traz cura, que traz libertação, a Tua palavra, Senhor, que nos enche de tal forma ao ponto de não termos mais sede nem fome, a Tua palavra, que é viva e eficaz, repito, possa transbordar no nosso ser nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui saciados, ó Deus, pela Tua doce voz, pela Tua sublime e superior vontade sobre a nossa vida. Porque de fato, Senhor, Tu és o único. Por mais que o nosso coração se incline, ó Deus, a algo que não venha de Ti, a algo que não seja de Ti, há algo, Senhor, secundário, mas, ó Deus, nos coloca mesmo nesse lugar, esse lugar de arrependimento, esse lugar de contrição, esse lugar de confissão, Senhor, esse lugar aonde podemos, de fato, ó Deus, contemplar a Tua grandeza, a Tua majestade em submissão, em adoração e, acima de tudo, em verdade. Senhor, prescruta a nossa alma, o nosso coração, Senhor, e nos coloca, ó Pai, no centro mesmo do Teu querer e da Tua vontade. Nós Te glorificamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, por muito tempo eu tenho refletido sobre algo na palavra de Deus e aprove ao Senhor nesse momento, nessa oportunidade, a gente poder falar um pouco sobre isso. O que nós vamos falar aqui é um aspecto não é um estudo, mas é uma reflexão, de fato uma mensagem para que a gente possa sair daqui nessa noite e colocar ela em prática. Amém? Possa de fato colocar ela em prática e a gente ver resultados sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, o que sempre nos salta aos olhos,
é exatamente, e já falamos diversos aspectos desse texto, mas algo que nos salta aos olhos é exatamente sobre algo muito específico que esse texto fala, que é sobre comida. Exatamente sobre o que entra na boca, na nossa boca, o que entra no nosso corpo. Irmãos, a Bíblia toda apresenta um contexto, em todo o seu contexto, o quanto é comentado, mencionado, falado sobre alimento e comida na Bíblia. E é algo tão pouco comentado, né? Afinal de contas, a gente percebe o tanto que a comida ela é importante, que o pecado foi inserido na humanidade através da comida. Amém? Através da comida. Então vocês vejam aí nesse texto que nós lemos, né? Deixa ele muito claro. O fruto, como está mencionado aí no verso de número 3, não comam do fruto da árvore e tal, não toque nele. Isso, verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para discernimento. Então percebam, irmãos, como é interessante, como desde o Gênesis a Bíblia trata sobre essa questão de alimento, exatamente sobre aquilo que a comida faz na vida do ser humano. Ou seja, pareceu agradável aos olhos, ela foi atraente aos olhos, agradável ao paladar e desejável para ter discernimento. Então, algo muito pouco comentado. E a Bíblia relata diversos momentos, né, diversos episódios, diversas coisas que acontecem. Quando nós vamos no Novo Testamento, por exemplo, qual foi o primeiro milagre que Jesus transformou? Que Jesus fez? Foi exatamente a transformação da água em vinho, né? Muitos mencionam que esse foi o pontapé inicial do ministério de Cristo. Então percebam como a comida, irmãos, ela sempre está fazendo parte da nossa vida. Existe um texto que eu queria dividir com a igreja, eu nem anotei aqui, mas eu lembrei dele agora, um texto que eu sempre menciono, para que os irmãos entendam. A gente vai discorrer melhor sobre isso, mas para que os irmãos possam entender tanto sobre o aspecto de comida que a palavra de Deus nos apresenta, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso... Lembrei desse texto agora. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 19. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza, Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 19, diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amém? Essa minha versão, ela não traz assim de forma tão explícita, mas tem algumas versões que elas trazem exatamente, fala sobre a glutonaria. Tem algumas versões dos irmãos aí que eu sei que tem como glutonaria. Aqui fala embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso é para que nós possamos ter assim uma noção do quanto a Bíblia fala sobre esse aspecto do alimento, irmãos. E a ponto de que Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele coloque esse problema ou essa situação no mesmo pé de igualdade que a imoralidade sexual. Por isso, eu acredito que seja algo tão importante nós falarmos nos nossos dias, porque, irmãos, aquilo que nós ingerimos
está intrinsecamente ligado àquilo que nós somos. A própria ciência diz: você é aquilo que você come. E o aspecto da comida, você vê que desde Gênesis ele já é retratado. Algo que chama atenção, às vezes você nem provou, como muitas das vezes acontece, você também não come por causa do aspecto, né? Por causa do jeito, da cor, por causa de como é feito. Então, muitas das vezes a gente não come aquilo por causa do aspecto, mas como de fato aquilo que comemos está relacionado a como nós estamos, irmãos. Como nós lidamos com a comida está relacionado a como nós estamos internamente. Você vê que geralmente quando nós não estamos bem, tomados de ansiedade, quando nós estamos bem, tomados por algum problema, tomado por alguma situação, ou seja, nós não estamos bem por dentro, geralmente uma das coisas que nós nos retribuímos é através da comida. Eu já não estou bem, já não está dando certo, então hoje eu vou comer aquele prato mais gorduroso, hoje eu vou partilhar daquela refeição que eu sei que não me faz bem, mas eu vou comer ela hoje porque eu preciso. Ou mostrando muitas das vezes esse desequilíbrio. A gente não está bem emocionalmente, então você passa a comer de tudo, compulsivamente às vezes até, sem conseguir ter esse equilíbrio, sem conseguir ter esse discernimento, sem conseguir ter esse controle. Tanto que lá em Gálatas 5, irmãos, tem um aspecto muito interessante do texto, que ele fala sobre a questão do domínio próprio. E é interessante, irmãos, como isso está relacionado à comida. Como isso está relacionado à comida? Talvez uma das práticas, uma das disciplinas espirituais mais difíceis, irmãos, e que eu digo à igreja, que a igreja, de contexto geral, tem perdido, é exatamente a prática do jejum. Porque como é difícil, irmãos, a gente ficar sem comer. Como é difícil a gente ficar sem se alimentar. Eu não sei se algum irmão está nesse tempo que nós já estamos mencionando, praticando, exercendo o jejum. Não sei por quanto tempo, não sei como é que você está, se você está fazendo ou não. Mas, de fato, irmãos, você ter esse domínio sobre o próprio corpo. E isso, irmãos, está relacionado a tantas outras coisas. Hoje, por exemplo, a nossa rotina mudou, eu não tomei um café. Geralmente eu estou acostumado a tomar. E no final da tarde eu tive uma dor de cabeça muito forte. Ainda comentei com a Vanessa, será que isso está ligado ao fato de eu não ter tomado café? Então, irmãos, às vezes de forma tão sutil, o nosso corpo começa a ficar dependente de algumas coisas. Vindo para cá, lá em casa, alguns irmãos sabem, dia de domingo é o dia do lixo, que a gente chama. Então é onde os meninos comem aí uns salgadinhos e tal, e eu estava mostrando para a Vanessa, hoje vem explícito, no pacote do salgadinho, produto transgênico, com tudo artificial, com sabor artificial, com não sei o que mais artificial, e a gente está se alimentando dessas coisas. E eu percebo, irmãos, por mais que seja algo físico, o quanto isso tem afetado o nosso espírito, irmãos, por conta dessas coisas. É algo que, particularmente, eu não vejo muita gente falando de púlpito, numa mensagem de domingo, mas eu acho que é um momento ideal para nós refletirmos sobre isso, sobre, de fato, como temos nos alimentado, de que temos nos alimentado, porque é algo tão valioso, irmãos. Quando nós estávamos falando aqui no nosso estudo de sexta-feira, por exemplo, falando sobre as ordenanças, o batismo e a ceia, a gente vê esse elemento social, esse elemento real, irmãos, o tanto que a comida, ela faz parte do nosso cotidiano, o quanto Deus ministrou ao povo através da
comida. Amém? E muitas das vezes nós nos deparamos com essa realidade. O modo que nós nos alimentamos revela um descontentamento com Deus. Revela algo que para nós pode parecer, não tem nada a ver, mas tem, irmãos. Tem. Porque a forma como nos alimentamos, e eu coloco exatamente, eu estou me incluindo nisso, tá, irmãos? É uma mensagem de reflexão que começou para mim. O quanto nós temos que observar aquilo que nós estamos nos alimentando. O quanto isso é importante para a nossa vida. O quanto isso tem relevância. Qualquer pessoa que a gente possa conhecer ligado à ciência, à psicanálise ou qualquer outra área nesse sentido, sabe, né? Quantos impulsos, quantas coisas provém exatamente se você não está bem emocionalmente, fisicamente, automaticamente você vai comer coisas piores, vai ter um descontrole na hora de comer, vai ter um descontrole para comer, vai ter um descontrole e você não consegue controlar aquilo. E isso é tão sério, irmãos, à luz da palavra de Deus, porque quando a gente percebe que a Bíblia, em todos os momentos, Deus orienta o seu povo, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, como Deus faz essa associação, né, do alimento, ou seja, daquilo que é ingerido, daquilo que o nosso corpo absorve. Quantos aqui têm a consciência de que o nosso corpo não é nosso? A Bíblia diz que nós fomos gerados do pó e ao pó retornaremos. É algo extremamente emprestado, é algo dado, e que nós temos que fazer um bom uso, nós temos que zelar por ele, irmãos. E como muitas das vezes, dentro do nosso contexto, principalmente, isso é tão negligenciado. É um escândalo para nós quando nós sabemos que um pastor caiu em adultério. Mas não é um escândalo para nós quando um pastor, por exemplo, ele está exatamente sofrendo com problemas alimentares. A gente não quer que um pastor que está sofrendo com problemas alimentares saia do púlpito, mas se ele for pego em adultério, a gente quer que ele saia do púlpito. Para que a gente possa ter noção, irmãos, da complexidade, da grandeza, do tanto que a palavra de Deus é completa nos seus ensinamentos e nos seus direcionamentos. E por mais que possa parecer uma exigência ou um peso, eu acredito que nós podermos abordar um tema sobre esse, num tempo como esse, é tão glorioso, que demonstra o cuidado, a proteção, o zelo de Deus pela nossa vida. Porque sabe, irmãos, quando nós estamos descontentes com Deus ou descontentes com a vida que Deus nos deu, muitas coisas nós fazemos e cometemos e que desagrada a Deus. E é interessante como o nosso corpo, é interessante como nós, como seres humanos, somos especialistas em transformar aquilo que Deus gera de bênção para a nossa vida, em transformar aquilo como um malefício para a nossa própria vida. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente menciona no texto de Gálatas 5, algo que Deus concedeu ao povo, à humanidade, para que de fato eles pudessem ter prazer, como por exemplo o sexo, e o ser humano tem a capacidade de distorcer aquilo de uma tal forma, de mudar aquilo de uma tal forma, que transforma aquilo que era para ser uma bênção, aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser prazeroso para todos os humanos, acaba se tornando algo que denegrine, algo que prejudica, algo que traz doença, algo que entristece o coração de Deus. E muitas das vezes nós tratamos a nossa comida, o nosso alimento dessa mesma forma. E alguém pode falar assim, mas você pode estar falando sobre isso por causa de algum problema que você tenha tido, por causa de alguma situação que você esteja vivendo. E de fato, irmãos, infelizmente, tem coisas pela didática de Deus que a gente tem falado, que
que a gente só aprende quando sofre ou quando vive. Eu fico impressionado como às vezes alguém diz assim, eu estou acompanhando uma situação, conheço uma pessoa, por exemplo, que tem a pedra na vesícula. E ela toda vez que se alimenta um pouquinho diferente, ela sente muitas dores, precisa tomar, às vezes até só resolve com um remédio injetável. E a gente, muitas das vezes, irmãos, e o caminho que foi dado para ela foi da cirurgia. O caminho que foi dado para ela foi da cirurgia. E a gente sempre comentava, por que você então já não faz uma dieta a partir de agora? Né? Já entra em dieta a partir de agora. Então ela virou e falou assim, não, eu vou fazer a dieta depois da cirurgia. Ou seja, algo que a gente já, para o próprio bem dela, ela já podia já estar fazendo. Não, eu vou fazer a dieta depois da cirurgia, porque depois da cirurgia eu vou ser obrigado a fazer. Então a gente vê como existe essa relação, irmãos, como é difícil, de fato, quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos o domínio próprio. A gente sempre prega em domínio próprio sobre a paciência, em domínio próprio sobre as decisões, em domínio próprio sobre tantas áreas da nossa vida, irmãos. E acabamos sendo muitas das vezes negligentes, irmãos, com a nossa alimentação. A comida, muitas das vezes, ela pode estar relacionada para alguém exatamente a um prazer físico, a um alívio de tensão, revelando esse descontrole da carne. Eu não gosto disso, e muitas das vezes a gente nem provou, nem alimentou, mas pelo aspecto, por aquilo que está apresentado, a gente já não quer. A gente prefere muitas das vezes as coisas industrializadas, afinal de contas está tudo tão corrido, afinal de contas o tempo é curto, afinal de contas eu não tenho mais tempo. E aí, mais uma vez, irmãos, a gente vai negligenciando algumas áreas da nossa vida. E é interessante que uma das coisas que eu me lembro ainda no Antigo Testamento, que Deus se relacionava com o povo através do alimento. Depois que o povo sai do Egito, lá em Êxodo 16, diz que Deus manda o que para o povo? O maná. E diferente do que muita gente pensa, o maná ele não caía do céu, não. Apesar de ter uma declaração, um versículo que fala, Deus fala como chuva, mas o maná ele não caía do céu, irmãos. O maná, ele aparecia na relva ao amanhecer. E aquilo ali tinha que ser preparado para que o povo pudesse comer daquele alimento. Êxodo 16:4 vai dizer que o maná, ele não somente servia para alimentar ao povo, mas o maná também trazia uma mensagem didática para aquele povo. Porque o maná ele não servia ele não podia ter uma quantidade maior do que o consumo, e ele também não podia deixar para o dia seguinte. Então, como Deus trabalha com o povo através exatamente dessa relação com o alimento. O maná ele era pequeno, era arredondado, com uma coloração esbranquiçada. Ele parecia uma semente de coentro. Então, quando exposto ao sol, o maná ele derretia. Em Êxodo 16 vai dizer que ele tinha um gosto adocicado, semelhante a bolo de mel, mas também lembrava, de alguma forma, aos bolos amassados com azeite. Então Deus providenciava aquele alimento ao povo, era Deus quem dava aquele alimento ao povo. E muitas das vezes nós esquecemos que era o próprio Deus que estava servindo o povo para o bem deles, para um propósito final, para que eles tivessem o quê? Saúde diante daquela jornada que eles iriam enfrentar. E eu fico pensando, irmãos, quantas das vezes a nossa missão, o nosso propósito, ele pode estar sendo abreviado, porque nós não nos alimentamos como convém.
Em Êxodo 16, 14, nós vamos encontrar exatamente que ele se apresentava como escamas finas, como uma geada sobre a terra. Então, esse era o maná. Deus gerava aquilo para que o povo se alimentasse. Nós estamos falando no estudo quantas celebrações, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus que envolvia o quê? Alimento. 3 celebrações mais comuns que nós conhecemos: a Páscoa, que simboliza a libertação; Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, que servia exatamente de menção para a entrega das tábuas da lei. O povo tinha a festa de Pentecoste como uma aliança, amém? E a festa dos tabernáculos, que celebrava a colheita e a provisão de Deus. Então, como Deus estava intrínseco, irmãos, Deus estava presente nessas celebrações, e essas celebrações, elas envolviam o quê? Comida. Essas celebrações, ela envolvia comida. Em Levíticos 11, nós encontramos ali uma lista que que Deus deu ao povo para que eles comessem e não comessem ali no deserto, no intuito exatamente de preservar a saúde, de preservar exatamente a integridade do povo. Olha, vocês aí não vão comer isso, lá tem a lista, animal de casco fendido, lá tem a lista, para quê? Para que o povo se preservasse. Em Daniel, por exemplo, nós encontramos aquela passagem exatamente assim que Daniel chega à Babilônia e ele é escolhido. Irmãos, uma mesa farta, uma mesa repleta de comidas e de todo tipo de comida, ela sempre remeteu à riqueza, a poder, à autoridade. E aí vem Daniel naquele momento que o rei fala: não, você vai comer do que eu tenho, você vai comer do melhor que eu tenho. E Daniel vira e fala assim: olha, eu não quero, eu quero comer só vegetais e água. Eu não quero me contaminar. Eu não sei o que isso remete a você quando eu ouço exatamente uma mensagem ou um texto como esse que fala: eu não quero me contaminar. A ciência já provou, irmãos, quantas coisas que nós comemos ou bebemos que afeta hormônio, afeta o organismo como um todo, afeta a nossa disposição, afeta o nosso humor, afeta o nosso desempenho no trabalho, o nosso desenvolvimento no dia a dia. Quantas coisas, irmãos, que nós fazemos. E é interessante que ao longo do tempo, só à medida mesmo que a gente vai enfrentando as dificuldades, irmãos, e aí a gente vai percebendo que não deveria ter comido aquilo. A gente precisa às vezes chegar nos 40, nos 50, nos 60, para poder se dar conta: poxa, eu não devo comer isso, ou eu não quero mais comer isso, ou agora, de fato, eu estou impossibilitado de comer isso. E por isso que eu entendo que é um cuidado de Deus quando Ele nos adverte hoje, para essa reflexão, para esse tempo, irmãos, o que nós temos ingerido, o que temos dado aos nossos filhos para ingerir, o quanto isso é importante. E também estou incluído nisso. Estou longe de comer bem, estou longe de fazer com que os meus filhos comam bem. E o quanto precisamos da palavra de Deus, da misericórdia de Deus, exatamente para que a gente, irmãos, usufrua daquilo que Deus tem para nós ainda aqui na terra. Do quanto isso é importante, do quanto isso é benefício. Irmãos, é tão sério isso. Eu não sei se os irmãos conhecem, ao longo desses 3 anos eu já mencionei aqui. Irmãos, quem criou a cerveja que tanto falamos, foi um cristão. Foi um alemão cristão, e ali a água naquele tempo, eu não lembro do ano agora,
A água era tão impura, a água era tão podre, e eles tinham que consumir aquilo. A população vivia doente, irmãos. E um cristão foi lá e através do trigo, através exatamente do levedo da cerveja, ele criou aquela bebida. Só que como sempre, o homem distorce aquilo que é para ser bênção, passa a ser ruim para o homem. Porque as pessoas pararam de consumir aquela água e só queriam beber cerveja. E viu que aquilo era bom, então aí entra na era industrial e aquilo passa a ser industrializado e aquilo passa a ser vendido e aí... Amém? Então, para que a gente possa entender, irmãos, como Deus faz as coisas, exatamente para o nosso bem, e pela falta de controle nossa, pela falta de domínio próprio, pela falta exatamente de discernimento, irmãos, nós acabamos invertendo esses valores, nós acabamos usufruindo daquilo que Deus tem dado de forma errada. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia que a prática de exercício físico faz mal ao corpo. Mas também a gente vê que a prática de exercício físico exacerbado pode refletir exatamente um estado emocional, um problema emocional, uma baixa estima, um trauma de infância, porque a pessoa passa exatamente, ela tem que ser aquilo que ela colocou na cabeça dela. O corpo tem que ser perfeito, o corpo não pode ter um erro, o corpo não pode ter nada. E cada dia que passa, irmãos, são mais pessoas, está mais acessível, mais pessoas se submetendo a cirurgias, mais pessoas se submetendo à beleza do corpo, a esse estereotipo que foi criado, mais pessoas estão se rendendo a isso, a idolatria do próprio corpo, irmãos. Será que nós somos capazes, como de fato a Bíblia nos apresenta, a analisar? Eu pratico o exercício físico para a saúde ou para de fato para mostrar o meu corpo? Então, como nós seres humanos temos essa capacidade, irmãos, de pegar as coisas que são benéficas, que Deus criou para nós, e distorcer elas, para que de fato elas possam fazer algum mal. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos lá em Mateus 4, diz que depois de 40 dias de jejum, irmãos, Satanás se apresenta para Deus e fala o que para Deus? A primeira coisa, se você abrir o texto aí, você vai ver em Mateus 4, a primeira coisa que Satanás vai falar para Jesus, come, você pode comer do que você quiser, você pode se alimentar do que você quiser. É a primeira coisa que Satanás apresenta, irmãos. Você está aí há 40 dias sem comer, coma o que você quiser. E qual é a resposta de Jesus para isso? Nem só de pão, ele cita Deuteronômio 8,3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente quer o espiritual. A gente quer o espiritual, mas a gente não quer se submeter ao espiritual. Exatamente, irmãos, revelando o quanto é difícil fazer um jejum. Senhor, hoje eu não quero me alimentar do que é físico, mas eu quero me alimentar da Tua palavra, que ela me sustente hoje. Eu não estou incentivando ninguém a fazer um jejum desmedido não, tá, irmãos? Fazer um jejum de qualquer jeito. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente continua medindo ou racionalizando aquilo sobrenatural que Deus quer fazer na nossa vida. Durante o ministério de Jesus, todo mundo lembra desse texto, principalmente no meio pentecostal. Todo mundo lembra desse texto. Que legião de demônios, casta de demônios só sai com o quê? Com jejum e oração. A gente nunca talvez tenha parado para analisar, irmãos, que áreas da nossa vida
podem estar cativas, áreas da nossa vida, pode ainda haver escravidão, irmãos, porque nós não praticamos exatamente o que de fato a palavra diz. Na sexta-feira nós falávamos aqui da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, eu não me lembro exatamente o versículo, mas lá no final, se eu não me engano, o verso 26, onde ele vai dizer que há quem come e quem bebe indignamente, e por isso há no meio de vocês muitos fracos e doentes, porque comem e bebem indignamente. Por isso há no meio de vocês tantos fracos e doentes. E você pode se perguntar o que é comer e beber indignamente. É exatamente como Paulo mencionava em 1 Coríntios. A igreja naquele tempo, ela estava mais, as pessoas se reuniam para ceiar mais preocupadas em saciar a própria fome do que dos necessitados. E quando a gente começa a exatamente, irmãos, a ter determinadas práticas, revela exatamente aonde está o nosso coração. Num desses estudos, nós lembramos exatamente de algo que aconteceu aqui na ceia passada, no domingo de manhã. Um jovenzinho chegou aqui, e ele sozinho, e todos nós aqui ocupados, nos servindo, e chegou um jovenzinho, uma criança, e ele chegou, sentou, acho que ele falou com alguém, eu não peguei desse momento, mas prontamente eu me virei a uma irmã e falou assim, não, eu já estou providenciando. Ou seja, alguém ali percebeu e viu que tinha de fato um necessitado no nosso meio, alguém que precisava ser visto, alguém que precisava ser acolhido, alguém que precisava ser alimentado. E quantos de nós não percebemos esse movimento, não percebemos o que tinha acontecido ali? E às vezes, irmãos, nós estamos exatamente tão preocupados em nos saciar, a ponto de esquecer tudo o que está acontecendo à nossa volta. Sabe, irmãos, quando a gente abre mão da comida, a gente expõe o nosso físico. Quando nós temos essa abstinência, nos propomos a jejuar, exatamente essa é a mensagem que nós estamos declarando aos céus. Senhor, eu sei que eu preciso do alimento físico, mas eu vou me abster, para que o Teu Espírito me sustente. Esse é o propósito do jejum, irmãos. É para que a gente possa estar exatamente mais em conexão, para que a gente possa estar exatamente mais sob domínio, para que exatamente a nossa carne seja enfraquecida. Irmãos, eu sei como é, tem hora que você come algo, que você chega, senta na cadeira e fala assim, que delícia. Não é assim que acontece? Isso é muito bom. E aquela experiência de dopamina, e aquela experiência sensorial de um restaurante bacana, de um ambiente bacana, de uma comida bacana, e a gente acaba ficando viciado nisso, irmãos, e se esquecendo exatamente do essencial, daquilo que é bom, daquilo que é mais importante, daquilo que é mais valioso. O quanto que Deus opera exatamente nessa simplicidade. O quanto Deus quer exatamente partilhar conosco desses momentos, irmãos. Mas no mundo atual ao qual vivemos hoje, onde tudo parte, irmãos, tudo é programado para isso, para que aonde a gente entre, a gente tenha exatamente todos os nossos sentidos trabalhados, envolvidos, e a gente começa a ficar assim,
chega perdido, gera ansiedade, a gente fica eufórico. O quanto a gente fica desequilibrado, revelando exatamente essa nossa condição. Em João 6, verso 47, diz o seguinte: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verso 49, os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia está aqui o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Jesus é tudo o que precisamos. Há tantos outros textos, irmãos, que poderíamos ler. A Bíblia ainda diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E quando eu pego esse texto, que dentro do contexto eu posso aplicar ele dessa forma, e eu percebo que muitas das vezes a minha alimentação, ela não tem sido para a glória de Deus. E aí eu começo a perceber, irmãos, como nós podemos estar negligentes em tantas áreas. Como Deus de fato atua na nossa vida de uma forma completa. Como Deus age dentro de nós de uma forma tão peculiar, tão detalhada. Como Deus de fato tem essa preocupação conosco. Porque do mesmo jeito, irmãos, que eu posso comer desmedidamente e fazer o mal, eu comendo pouco, comendo desordenadamente, também pode me fazer mal. E como Deus trata conosco com tanto carinho, com tanto cuidado, irmãos. A ponto de Jesus, o próprio Cristo, declarar isso: eu sou o pão da vida. O quanto, irmãos, que nos tempos que vivemos hoje, às vezes o que precisamos ajustar não é simplesmente o que comemos, mas às vezes o que precisamos ajustar é a quantidade do que comemos. Porque o que ninguém está falando, muito menos eu, não estou falando para ninguém virar vegano, para ninguém fazer nenhum tipo de dieta, não estou falando isso, irmãos. O que eu estou falando é como a nossa relação com a comida está tão ligada à relação que nós temos com Deus e conosco mesmo. Como a nossa relação com a comida está ligada àquilo que Deus quer fazer conosco. E esse é o centro da revelação e da conversa que eu queria trazer para a igreja nessa noite. Como o que comemos, irmãos, algo tão físico, pode estar relacionado exatamente com a nossa vida com Deus. Porque para Deus existe sim essa relação, a gente não tem como ignorar. Irmãos, a comida, a mesa, ela está intrínseca na vida com Deus. As relações, tudo isso faz parte, irmãos. Não era algo específico do povo judeu, não é algo específico do brasileiro, não. Todas as nações, todas as culturas, quando vão celebrar algo, está relacionado à comida. Em qualquer outro tipo de religião, se eu quero fazer agradar o meu Deus com D minúsculo, eu tenho que fazer o quê? Eu vou lá e ofereço o quê? Comida para Ele. Para que a gente possa entender, irmãos, como esse elemento tão do nosso cotidiano, tão presente no nosso dia a dia, tão importante para nós, irmãos, tem um significado, um valor tão espiritual.
Que quando eu percebo, irmãos, que o meu problema, que o meu problema não é só a Coca-Cola em si. Quando eu percebo que o meu problema é muito mais além do que isso. É exatamente o quanto eu tenho condições de em Cristo falar assim, eu não sou dominado por isso. Eu não sou dominado pelo café, porque quando eu paro de tomar café é capaz de me dar dor de cabeça. O quanto às vezes a gente está sendo dominado, irmãos, por pequenas coisas sutis, irmãos, e a gente não está percebendo. Não é sobre não tomar café, não é sobre não ingerir qualquer outra coisa, não comer uma pizza, não comer um sanduíche, não é sobre isso. Mas é o quanto de fato nós somos dominados por essas coisas. E o quanto de fato elas refletem o nosso estado emocional. Eu não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso. Eu não sei se você já tinha parado para refletir sobre isso. Portanto, nessa noite, eu vou me ater por aqui. E era exatamente isso que eu queria dividir com a igreja, essa reflexão. Jesus disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Ele não fala que nós teríamos uma vida perfeita, ou que nós não teríamos uma vida completa. A plenitude de Cristo realmente será lá no céu. Mas eu sei que eu posso ter uma vida de plenitude de Deus já aqui na terra. Eu posso ter exatamente, desfrutar daquilo que Deus tem dado aqui na terra. E isso é muito sério, irmãos. Porque a igreja está preparada para apontar um monte de pecado carnal, um monte de pecado sexual. Mas a igreja tem negligenciado em tantas áreas, irmãos. A igreja tem negligenciado em tantas áreas. E como é importante, como Deus vê com importância. A gente pouco tem mencionado daquilo que é importante para Deus, daquilo que realmente importa para Deus, daquilo que realmente Deus nos orienta a fazer ou a nos preparar. Por isso, nessa noite, eu queria que você refletisse sobre isso na tua vida. Como também essa mensagem me levou a refletir como eu tenho conduzido as minhas coisas. Como sendo cristão, como sendo temente a Deus. Tantos casamentos aqui têm uma vida sexual precária, limitada, difícil. E não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Como sendo um cristão de verdade, eu ainda tenho tanta negligência, eu ainda sou dominado pela comida, eu ainda sou dominado por tantas coisas que eu não consigo controlar, que eu não consigo fazer. A ponto exatamente que a gente passa a desvalorizar aquilo que Deus fez. E nós estamos aí, somos pais, somos mães, temos filhos, e quais os valores que nós estamos, como igreja do Senhor, transmitindo para os nossos filhos, que são os nossos discípulos diretos. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. Que Ele possa continuar nos ajudando em tantas áreas da nossa vida, em tantas coisas, irmãos, que Deus fez para o nosso bem, para o nosso deleite, para o nosso desfrute, irmãos. E por conta exatamente da humanidade, da carnalidade, do pecado, elas se tornaram abominações no nosso meio. A gente, às vezes, essa é a realidade do mundo que vivemos. Estamos mais preocupados com o resultado imediato. Uma mentalidade cada vez mais imediatista. Uma mentalidade cada vez mais emergencial. Aquilo tem que ser resolvido na hora.
se não for resolvido na hora, se não tiver uma resposta na hora. Os nossos filhos estão crescendo assim, irmãos, e essa é a grande realidade. E aí a gente se assusta, irmãos, a gente se assusta, né, com as coisas atuais que temos visto, a gente se assusta, mas não se assusta não, igreja. É reflexo disso, é reflexo da humanidade, é reflexo do pecado. A igreja se assusta com um bebê reborn, a igreja se assusta com o hospital para bebê reborn, a igreja está assustada com essas coisas, mas não se assusta não, meu irmão, não se assusta não, minha irmã, as coisas vão piorar, porque essa é a palavra de Deus, porque os valores estão trocados, as prioridades foram invertidas. Se no Brasil ainda não existe, não se preocupe, irmãos. Lá nos Estados Unidos já existe um hospital para bebê reborn. Vai chegar no Brasil também. Não se preocupe. Não se preocupe. O que eu sei, irmãos, é que, como dissemos aqui nessa noite, Deus tem para nós uma palavra de vida eterna. E tudo bem, você mulher, homem que está aqui, tem algo no seu corpo que você não goste, se alimente, vá fazer um exercício físico. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, meu irmão, minha irmã. Não espera ter um laudo médico dizer assim, ó, agora você vai ter que parar. Porque às vezes pode ser irreversível o que você tem. Em nome de Jesus, irmãos, a gente possa olhar para a palavra de Deus e essas questões também como algo que revela de fato o cuidado de Deus para a nossa vida, irmãos. O amor de Deus pela nossa vida, o cuidado de Deus pela nossa vida. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Quem sabe você nunca tenha parado para pensar sobre isso, você nunca tenha parado para refletir sobre isso. Muitas das coisas que temos visto e ouvido, que aos olhos de muitos pode ser, é teoria da conspiração ou qualquer outra coisa. Mas, irmãos, nós temos a palavra de Deus diante de nós. Nós temos o amor de Deus diante de nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Quem sabe agora não é o momento de falar mesmo com Deus, Senhor, há quanto tempo eu não jejuo mais? Eu tenho essa dificuldade sim, Senhor. Me ajuda a ter domínio nessa área da minha vida, Senhor. Eu como descontroladamente. Posso não ter nenhuma doença agora, mas revela exatamente o meu desequilíbrio emocional, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Fale com Deus nessa noite. Deixa eu respirar.